Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos. Nós estamos mais uma vez aqui no programa Escola Bíblica e você é nosso convidado a permanecer aí conosco. Estaremos estudando hoje uma lição importantíssima, muito especial, que é Paulo, o discipulador de vidas. Uma lição que apresenta um conteúdo profundo, um conteúdo importantíssimo para o nosso crescimento espiritual e para a nossa consistência de fé. Então permaneça aí conosco, certamente Deus lhe abençoará poderosamente. Nosso programa será constituído de 3 blocos, estamos no primeiro, obviamente, e logo agora, nesse início, estaremos fazendo uma oração para a glória de Deus, pedindo a direção e o direcionamento, na verdade, do Senhor. Vamos orar conosco nesta oportunidade. Bendito Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos pela tua graça, pela tua bondade e a tua misericórdia, Senhor. Vem direcionar, Senhor, nossa mente, nosso entendimento, ó Pai, nosso coração, que tudo, Senhor, aqui seja feito para a glória do teu nome. Toca os corações, Senhor, através da tua palavra. Vem edificar vidas, ó Pai, vem restaurar os lares, em o nome de Jesus. Ser conosco, ó Pai, continuamente, nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós já falamos e citando novamente que hoje nós estamos na lição de número 8 e o assunto de hoje é Paulo, o discipulador de vidas. O texto áureo nos diz o seguinte: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Está em Atos capítulo 15, versículo 40 e 41. A verdade prática nos diz o seguinte: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe, em especial para você que não tem essa revista, nós estaremos citando a referência, está em Atos, capítulo de número 2, versículo 42 a 47. Em seguida, capítulo 20, do versículo 1 ao 4º versículo. Nos diz o seguinte, a leitura bíblica em classe: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópatro de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco, e segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e
Dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Graças a Deus. Até aqui temos lido a palavra do Senhor, que constitui a leitura bíblica em classe desta lição, que é a lição de número 8, por sinal, o último trimestre de 2021, e logo já estaremos estudando aí um novo trimestre, novas lições, um novo currículo que a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, implementou, mas até que isso aconteça, estamos aqui degustando dessas deliciosas lições, e hoje a lição de número 8, estaremos tratando sobre o discipulador chamado Paulo e também do processo de discipulação, que é um processo imprescindível, indispensável, tanto para o crescimento quanto para o ganho de consistência da Igreja do Senhor. E, claro, hoje aqui nós estamos contando mais uma vez com os comentários extraordinários do nosso grande amigo evangelista Wallace França, Pai do Senhor, evangelista Wallace França, que está brilhantando esse trabalho aqui nesta oportunidade com os seus belos comentários. Pastor Marcos Melo não pôde, por motivos outros, estar conosco. Certamente Deus falará ao teu coração. Nós estamos estudando a lição de hoje, como já falamos, sobre o apóstolo Paulo, um verdadeiro discipulador, e evangelista Wallace, que a gente percebe que quando a igreja atenta para discipular, quando a igreja volta-se e aplica suas energias, se dedica a discipular vidas, ela está atendendo um dos pilares que constitui, digamos, a grande comissão estabelecida pelo próprio Jesus, né? Porque o Senhor disse, ide pregai, que é um dos pilares, mas também ele disse, ide ensinai. E esse ensinai parece que tem tudo a ver com fazer discípulos, né? Com envolver pessoas no processo da discipulação, a fim de que essas pessoas venham se tornar verdadeiros imitadores de Cristo. O que o Senhor tem a nos falar quanto a isso, quanto a esse discipulado bíblico que o Senhor nos sugere através da sua palavra? Perfeito, pastor Elias. A paz do Senhor a todos que nos assistem. Mais uma vez aqui, ocupando essa bancada com um amigo, nobre pastor Elias Gomes. Bem, hoje mais uma lição extraordinária, como já foi comentado aqui pelo pastor Elias. Pastor Elias, nós tratamos agora do fenômeno, da grande comissão, um grande mandamento do Senhor Jesus, para que os seus discípulos, eles fossem e pregassem o Evangelho. Mas como o Senhor bem definiu, a missão, ela não estava adstrita tão somente a pregar o Evangelho, mas ensinar. E Jesus, como grande ensinador que o era, e ainda é, nós acreditamos que vive e reina entre nós, mas aqui do ponto de vista teológico nós temos que abraçar esse conhecimento de que quando Jesus ele encaminha os seus discípulos em Mateus no capítulo 10, ele ministra poder sobre eles e os encaminha para que eles possam exercer aquele ministério. Quando Jesus também, em Lucas no capítulo 10, do versículo 1 até o 25, ele encaminha aqueles 70, novamente ele está revestindo aqueles de poder e encaminhando para essa missão evangelizadora. Mas também ali ele está formando grandes discípulos. E agora nós veremos isso, pastor Elias, através do próprio apóstolo Paulo, cumprindo o ide de Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, ele vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós podemos pegar, parafraseando essa situação, do ponto de vista comportamental, imitar os comportamentos de Jesus. Mas também nós podemos fazer uma aplicação prática aqui dizendo, imitar Jesus no sentido de quê? De levar as boas novas da salvação e também, aliado a isso, o próprio ensino bíblico. Portanto, se nós pudéssemos definir esse primeiro tópico em uma frase ou em duas palavras,
nós definiríamos essa grande comissão estabelecida pelo Senhor Jesus como a missão de evangelizar e formar discípulos. Graças a Deus, muito bem. A gente percebe, evangelista Wally, que a discipulação ela tem a ver com o processo de discipular, tem a ver com fazer com que o discípulo cresça, fazer com que o discípulo ganhe consistência espiritual, né? Tenha uma fé bem consolidada, bem arraigada. E a gente percebe aqui que um dos principais e maiores desafios da igreja é fazer uma conjugação entre pregar e ensinar. Porque uma igreja que só prega e não ensina ou não faz discípulo, ela é uma igreja que ela cresce, mas cresce sem consistência. Ela cresce talvez até numericamente, mas ela não tem uma robustez espiritual quanto à fé da sua membresia. E, pelo outro lado, se a igreja ela se preocupar somente em discipular severamente e não se preocupar com a prática da evangelização, da pregação evangelística, ela vai ficar atrofiada, ela vai ficar medíocre, né, digamos assim. Então, a gente percebe que é um desafio para a igreja. Ela deve pregar e ensinar, e ao mesmo tempo ela deve ensinar e pregar. Agora, a questão é que quando se fala de conjugar ou procurar uma linha que envolva essas duas práticas ao mesmo tempo, se pensa numa figura muito importante nesse processo, que é o discipulador. A igreja, então, ela precisa de mestres, né? Ela precisa de alguém que esteja, digamos que, envolvido. E Paulo era um mestre por excelência, né? Ele dizia isso que o senhor acabou de afirmar agora, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, é porque ele tinha moral, digamos assim, ele tinha uma vida na prática que correspondia com a sua mensagem, né? Então, ele era um mestre digno de ser observado, de ser honrado. Então, a gente percebe que o mestre, para ser mestre, digamos assim, para ser discipulador, ou alguém que é selecionado para ser discipulador, tem que ser alguém idôneo, alguém que apresenta maturidade espiritual, alguém que apresenta uma boa conduta, né? Um testemunho plausível, uma vida ilibada diante dos outros. Como é que o senhor vê essa relação da pessoa que ensina, da pessoa que discipula, no que diz respeito àquele que está sendo discipulado, né? Perfeito, pastor Elias. A palavra discipulado, ela vem do grego matete, né, que significa disciplina. E a disciplina, ela está intimamente ligada, pastor Elias, à palavra hierarquia. Então, quando Paulo fala para que nós o imitemos assim como ele imita Cristo, ele está dizendo que para que nós tenhamos como parâmetro. E Paulo, isso nós tratando aqui agora do tópico 1.2 da nossa lição, ele, em outras palavras, numa frase bem simples, Paulo ele vivia o que pregava, né? Isso fica bem claro quando Paulo ele escreve aos Romanos no capítulo 13, do verso 1 ao verso 14, e ele aborda diversos assuntos. Dentre eles, pastor, inclusive aquele fato de que se você fizer alguma dívida, que você pague, não deva nada a ninguém. Ele está querendo dar um exemplo de caráter, um exemplo de convivência social, etc. Mas Paulo, ele pregava a Cristo crucificado e ele vivia o seu verdadeiro evangelho. Essa é a missão do discipulador. O senhor tratou agora há pouco sobre a característica desse discipulador, né? E nós, obviamente, nós temos que abordar esse tema, porque nós não dissemos e nós não tratamos aqui que para que você exerça, digamos, esse ministério do discipulador, não quer dizer que você seja um bacharel, seja formado em teologia, mas que você tenha capacidade moral, uma capacidade intelectual, uma capacidade de liderar pessoas e de fazer novos líderes. Então, muito embora nós tenhamos pensado que para você ser um discipulador, você tenha que ter um currículo muito especial em relação às outras pessoas, isso não é verdade. A pessoa ela tem que demonstrar
exemplo de vida, exemplo de caráter, exemplo como cristão, exemplo de fé, para que ele possa ajudar outras pessoas. Outra característica muito importante é que nós estamos abordando hoje aqui o discipulado, não somente aquele discipulado que nós conhecemos até o batismo nas águas. Nós estamos tratando aqui da formação do discipulado, de discípulos mesmo da obra de Deus, para que eles possam continuar a obra que foi feita, pegar esse conhecimento aprendido e apreendido e passar para outras pessoas, formando, assim, grandes lideranças sempre para a glória de Deus. Muito bem, evangelista Alisson. E a gente percebe, associando isso, isso que eu digo, a prática, a vida do discipulador com aquilo que ele ministra, com aquilo que ele ensina, é que Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 9 também, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, olha aí, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Falando Amém. Isso à igreja, aos filipenses, e a gente percebe essa relação muito próxima, né, da prática, da vida prática dele com aquilo que ele de fato pregava. E a gente ainda evidencia, evangelista, que a gente percebe, aliás, que o apóstolo Paulo, ele usava-se de métodos, né? Ele tinha um método, assim, ou algumas maneiras como ele procedia no processo de discipulação, a fim de que ele obtivesse sucesso nos resultados. Porque, como o senhor falou, discipular não é um processo somente até no batismo da pessoa, Sim. ou da pessoa que é inserida na igreja. Mas se fala, como nos diz o pastor Raifran Batista, que é muito mais do que isso, é integração, é acolhimento da pessoa, é acompanhamento, é aconselhamento, é uma orientação espiritual. Então, é todo um tempo, leva um tempo até que essa pessoa esteja pronta para andar sozinha, digamos assim, com suas pernas, e tenha uma identidade bem consolidada, né? Sim. Como é que o senhor enxerga, ou pode explicitar para nós esse método que o apóstolo Paulo passava, e quando ganhava vida, pregava? Porque o apóstolo Paulo, ele está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, ele era apóstolo, mas lá ele se intitula também como pregador e mestre, né? Ou doutor dos gentios. E a gente percebe, então, que ele, além de pregar, ganhava vidas, mas ele se preocupava, né? Sim. Então, o que o senhor expõe para nós quanto a esse método de discipulação que o apóstolo Paulo usava, que, quem sabe, pode ser um modelo hoje, claro, adotado, né, na nossa atualidade? Em linhas bem gerais, pastor Elias, nós percebemos que está escrito em Atos dos Apóstolos e pelas suas próprias epístolas, as epístolas paulíneas, que Paulo, ele plantava, como nós vimos, depois de ser revestido de poder, ele plantava as igrejas, e depois, agora, nós estamos passando já por um processo de discipulado. Ele planta e ele cuida. Paulo, ele pregava o evangelho, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Paulo, ele ensinava as escrituras, como está em Atos 19. Ele plantava igrejas locais, ele batizava os seus convertidos, ele treinava líderes, como está escrito na sua segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, e ele também colocava-se sempre como exemplo, instruindo os seus discípulos a fazerem novos discípulos. Paulo, ele tem uma característica muito ímpar, muito singular, muito característica dele. Paulo, ele plantava a igreja, mas ele tinha a preocupação. Se ele não permanecesse tempo suficiente naquela cidade, naquela igreja, ele encaminhava cartas sempre com o intuito de cuidar e de lembrar daqueles fiéis, daquelas pessoas, daquelas ovelhas que ali estavam, tratando como um verdadeiro pastor. O maior exemplo disso é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no verso 36, diz assim: "E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão." Esse versículo aqui é no final da primeira viagem missionária de Saulo e Barnabé, agora Paulo, e ao final ele pega e conversa com seu companheiro de viagem, Timóteo, e diz: agora
é hora de nós retornarmos e vermos como ficaram os nossos discipulandos, né? Como um verdadeiro discipulador, como um verdadeiro pastor, como um verdadeiro cuidador daquelas pessoas que militam na mesma causa que é a pregação do Evangelho. Muito bem, muito bem. Nós já estamos chegando ao final do primeiro bloco e é um assunto muito vasto, muito profundo e cabe a nós pensarmos aqui e analisarmos sobre qual a relação que existe entre a pregação e o ensino nesse contexto do processo de discipulação. Nós estaremos vendo isso no próximo bloco. Permaneça aí conosco, certamente Deus te abençoará. Olá, muito bem. Deus abençoe você, sua casa, você que está aí conosco. Deus te abençoe grandemente. Nós estamos no programa Escola Bíblica e agora no segundo bloco nós estaremos estudando a relação, né, sobre essas duas missões. Na verdade, elas se fundem numa só, uma missão integral para a igreja que está dentro do processo de discipulação. A gente percebe, evangelista Wally, como falamos no início do primeiro bloco, que são duas missões, são duas ações muito importantes, portanto, imprescindíveis para a igreja, quando se fala em pregar, quando se fala em ensinar. Há igrejas que elas adotaram o pregar evangelisticamente, digamos assim, como uma prática principal e eles suplantaram o ato de ensinar. Então, isso é um perigo, né? Nós estaremos vendo isso logo, logo. Mas também a gente percebe que se a igreja ela só pensar em ensinar e ela não pregar, porque pelo comentário aqui do pastor que a gente percebe, é que a pregação evangelística em si, ela é o ponto de partida do processo de discipulação, né? Afinal de contas, para isso a igreja ela foi constituída, ela foi revestida de poder para pregar com seriedade, com poder, com intensidade, com fervor espiritual e no poder do Espírito, né? Porque o ato da pregação, essa missão de pregar, ela só apresentará resultados positivos se nós observarmos esses fatores, essas qualificações são importantíssimas. Pregar com intensidade, na direção e no poder do Espírito, né? Sim. Para isso que o Senhor revestiu os seus discípulos e uma grande parte de irmãos lá em Atos para iniciar esse ministério, né? Lá foi que Pedro inaugurou, digamos assim, nesse Novo Testamento, nesse período neotestamentário, essa questão da pregação. E a gente já viu ali os efeitos, os resultados de alguém que pregou com poder, na unção do Espírito. O que o senhor nos apresenta como, aliás, quanto à pregação, tendo em vista como ponto de partida desse processo de discipulação? Nós vemos isso aqui como um ponto de partida, mas o ideal, pastor Elias, é que nós não temos que ver isso apenas como dois fatos totalmente isolados. Nós veremos mais à frente que o autor dessa nossa lição, ele vai fazer questão de dizer, de aliar os dois fatos. Eu posso pregar e posso ensinar, mas de certo modo, de certa forma, nós temos aqui a pregação do Evangelho como realmente o ponto de partida. Porque é através da pregação do Evangelho que você vai perceber, que você vai angariar, que você vai ver pessoas sendo salvas em Jesus Cristo. A pregação do Evangelho do Cristo crucificado, nós teremos ali uma situação de fé, nós teremos uma situação de arrependimento, justificação, salvação, como nós já discutimos em lições anteriores, mas a partir do momento daquela conversão, eu tenho que passar para um discipulado, onde nós teremos na frente duas pessoas, sendo um discipulado e o outro discipulador, ou um discipulando e um discipulador, em outras palavras, um professor e um aluno, que estará vendo naquele aluno um próximo líder,
um próximo formador, né, de líderes dentro da própria congregação, dentro do próprio corpo de Cristo, que é a igreja. Pastor Elias, a igreja de Cristo, como é bíblico isso, e é bom nós dizermos aqui no programa, ela é um organismo vivo. E como qualquer outro organismo vivo, ela tende a crescer. Nós podemos dizer que a pessoa que aceita Jesus através da pregação do seu evangelho, da sua boa nova, das boas novas da salvação, ela está nascendo para Cristo naquele momento. Mas para o crescimento da obra do Senhor, ela vai ter que passar pelo processo do ensino. Então, por isso que nós aliamos, nós achamos de bom alvitre, de boa índole, nós analisarmos a situação do ponto de vista de tratarmos as duas situações paralelas, andando juntas, caminhando juntas, a pregação e o ensino da palavra de Deus. Graças a Deus. O que a gente percebe, evangelista Wally, que é que, se por um lado, então, a pregação ela garante a inserção da pessoa no corpo de Cristo, ou seja, na membresia, e torna-se membro agora, esse ensinamento que nos fala do subtópico 2, do tópico 2 da nossa lição, esse fazer discípulo, vai garantir a permanência dela, né? Sim. O crescimento, a formação. Porque a gente fala de formação mesmo. Formação. É o efeito de dar fruto, de apresentar resultado. Porque o Senhor não nos chamou para ficarmos parados. Ele chama cada um, e na medida que esse alguém é inserido, recebe o Espírito Santo, ele já vai produzir frutos, e deve dar fruto, né? Porque para isso o Senhor nos chamou, de acordo com João capítulo 15, a gente percebe isso. Então, esse ensinar é uma árdua tarefa, digamos assim. E o senhor falou muito bem que a gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu lembrei-me que, como sugestão do escritor aqui, do autor da nossa lição, ele sugere que a escola bíblica é um dos cenários, é um dos momentos muito importantes. A escola bíblica dominical, que acontece lá na congregação, é um dos momentos muito importantes, uma das programações mais propícias para se conjugar essas duas tarefas, a pregação e o ensino. Aquilo que dizia o pastor Antônio Gilberto, ele dizia que a escola bíblica dominical, ela é o povo de Deus que está pregando enquanto ensina e ensinando enquanto prega. Então, as duas coisas podem acontecer, né, concomitantemente. E a gente percebe que isso requer um cuidado, porque é um processo de formação. A vontade do Senhor é fazer com que cada crente chegue à estatura de Cristo, né? A gente relaciona isso aqui lá com Efésios capítulo 4, versículo de número 12, que a vontade de Deus é que nós não fiquemos menino, criança, é que nós cresçamos. Como é que o senhor enxerga assim, o processo de ensinar, de fazer discípulo, como uma formação, digamos assim, do ponto de vista cristão? O processo, o propósito de todo o ensino bíblico é fazer seguidores e discípulos de Cristo. Esse é o propósito do ensino. O propósito do ensino da palavra de Deus nunca foi a exaltação do discipulador, nunca foi a exaltação do professor. Sempre foi buscar pessoas que quiseram realmente, verdadeiramente, seguir a Cristo e desenvolver a sua vontade, colocar a sua vida nas mãos do Senhor e trabalhar na obra para isso, sendo um grande líder da obra de Jesus. O senhor tocou também num assunto que é relevantíssimo, é pertinente à nossa programação de hoje, a situação da escola bíblica nesse processo de formação de discipulado, a escola bíblica dominical. E nós temos alguns tópicos e podemos defender o porquê, né? Na escola bíblica nós temos um estudo sistematizado da palavra de Deus. Na escola bíblica nós temos um estudo regular, ordinário, e esse ordinário vem de ordem. Todos os domingos nós temos, geralmente nas congregações são aos domingos, nós temos um estudo prático. Tudo aquilo que nós vemos, que nós aprendemos na escola bíblica, nós podemos aplicar no nosso dia a dia de maneira prática. E nós temos também um estudo gratuito. Não se paga matrícula para estar conosco na escola bíblica, aprendendo mais sobre o reino de Deus e aprendendo como ser um discípulo do Mestre Jesus. Por isso nós consideramos que a escola bíblica hoje,
em se tratando de discipulado, é o maior celeiro que nós temos para formarmos discípulos de Jesus. Muito bem. Eu ainda retorno, evangelista Alex, num aspecto muito importante do processo de discipulação, tendo em vista que a discipulação não só é um ensino ali de um determinado conteúdo doutrinário, não é só isso limitado, mas vai muito mais, ou aquilo que nós falamos, é a integração dessa pessoa, é acolher, é fazer com que ela se sinta integrante, militante mesmo agora nesse reino. E quem vai fazer isso é a igreja do Senhor. E isso requer muito, né? Voltando agora para o grande discipulador, o apóstolo Paulo, a gente percebe que o apóstolo Paulo, ele se doava, né? Ele se entregava, ele se envolvia por inteiro nessa questão, a fim de não só visitar, mas ele estava pronto a sofrer, a padecer dificuldades, perseguições, a encarar afrontas, como nós já temos falado aqui em outras... Tudo isso visando o propósito digamos, de formação cristã, para que aquele povo, os seus filhos na fé, né, que são filhos na fé, ele considerava como filho, muitas das vezes até retrucavam com as palavras instrutivas dele, ele até dizia: e eu, porventura, agora me constituo inimigo de vocês, por estar falando a verdade e dizendo que, na verdade, aquilo era para o crescimento espiritual deles. Então, a gente percebe que, e me veio à memória um texto lá de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 15, que Paulo diz assim: porque eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por vós, olha aí, por vós, por mais que quanto mais eu vos amo, ou por vossa alma, por mais que quanto mais eu vos amo, menos eu seja amado por vós. Então, só faz isso quem tem uma convicção que foi chamado para discipular a vida, instruir vidas, preparar pessoas para integrar o corpo de Cristo, não é isso? Perfeito, pastor Elias. O senhor falou uma coisa bastante interessante, que é também uma das características do apóstolo Paulo enquanto discipulador, é o cuidado que ele tem com os seus discipulandos, né? O senhor falou das batalhas que eles enfrentaram, das brigas, das confusões que eles enfrentaram, e o apóstolo Paulo, pastor Elias, ele tinha uma característica: ele defendia os seus discípulos, né? Isso é bem claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 9, diz assim, olha só, olha o contexto daqui da história: mas, como alguns deles se endureceram e não obedeceram, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Paulo, ele faz discípulos em Éfeso. Paulo, ele prega nas sinagogas. Paulo, ele percebe que aquelas pessoas não creem no testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que é que ele faz? Ele não desiste de pregar o Evangelho, mas primeiro ele protege os seus discípulos, retira daquela situação de confronto na sinagoga e leva para pregar numa escola de um certo tirano. Ou seja, o cuidado do apóstolo Paulo. E tanto na primeira, na segunda, na terceira viagem missionária, nós percebemos o mesmo comportamento, um comportamento semelhado. Quando Paulo, ele pega Príscila e Áquila em Corinto, no final da segunda viagem missionária, e deixa em Éfeso, para que aqueles irmãos sejam cuidados por Príscila e Áquila. O cuidado que Paulo tem também antes da sua prisão, né, em Jerusalém. Paulo está ali com uma pessoa, um gentil de Éfeso, Trófimo está ali. E, aliás, Paulo é preso no templo por causa de Trófimo, que Paulo estava acompanhado de seu discípulo e gostaria que seu discípulo permanecesse junto, para adorarem junto a Deus, para ensinar as Escrituras juntos. Então, Paulo, ele tinha esse cuidado, esse abraçar dos seus discípulos, e ele também não os abandonava. Territorialmente distantes, mas sempre se comunicando através de cartas. Muito bem. A gente percebe, então, como a própria Bíblia nos chama esses discípulos, que são novos convertidos, de neófitos, né, ou neoconversos na fé. A gente percebe que é como se fosse uma plantinha que foi plantada e requer um cuidado, um zelo, um dobrar de atenção ali profundo. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, ele diz assim:
porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Então, Paulo era um discipulador profundamente zeloso. E tendo em vista esse zelo, ou a razão desse zelo, é por esta razão, esse zelo, que Paulo fez grandes discípulos, homens que estiveram verdadeiramente preparados para dar continuidade ao trabalho que foi começado ou iniciado por ele, né? Timóteo foi um grande homem de Deus e filho na fé do apóstolo Paulo. Nós já estamos agora finalizando e partindo para o término do segundo bloco. No terceiro bloco, nós estaremos vendo esse desafio no que diz respeito a ministrar, discipular para pessoas com outras culturas, com outros aspectos religiosos, com outra língua, muitas das vezes. Enfim, isso é um desafio também. Então, permaneça aí conosco e Deus vai te abençoar. Olá, queridos, muito bem, nós já estamos agora no terceiro e último bloco deste programa, o programa Escola Bíblica, que está uma bênção. E desde já queremos agradecer a sua honrosa audiência aí, sei que está aí nos assistindo. Deus abençoe você grandemente, sua casa, sua família por completo. Nós já estamos aqui no terceiro bloco estudando sobre o processo de discipulação, mais propriamente no contexto da vida do apóstolo Paulo, na condição de um verdadeiro e nato discipulador. E nós vemos aqui no terceiro bloco que vai nos falar sobre o desafio de discipular os novos membros, não aqueles que têm o mesmo segmento religioso, não aqueles que possuem a mesma cultura. Esse desafio de tanto fazer missões, de pregar, quanto discipular transculturalmente, ou pessoas de outras culturas, de outros costumes, de outros hábitos. A gente percebe isso, que no contexto da igreja primitiva, ali haviam pessoas de várias linhas, né? Haviam os judeus hebreus, propriamente dito, né, evangelista Wally, que havia também os judeus helênicos, aqueles que de alguma maneira tinham concebido e sendo instruídos nos costumes gregos, ou da época da Grécia, e também tinham os gentios que estavam ali. Então a gente percebe que era um desafio, porque você vai encontrar diferentes barreiras, dependendo da ocasião, ou dependendo de quem você esteja ensinando, discipulando, instruindo. A gente percebe que o Senhor, quando Ele designou os seus discípulos para pregar, Ele falou sobre uma prioridade, sobre uma preferência, que era primeiro para pregar às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, aos judeus. Está lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo 6, ele diz assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o mesmo que ele fala, que ele mesmo veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, quando ele está se relacionando, se comunicando com a mulher sirofenícia, lá em Mateus capítulo 15. E nós vemos isso, que o apóstolo Paulo atenta para isso, lá em Atos capítulo de número 18, a altura do versículo de número 6, ele evidencia isso. Mas, tendo em vista que os judeus, muitas das vezes, eles resistiram ou até blasfemavam, eram resistentes, ou seja, não cediam, o apóstolo Paulo via com mais clareza ainda o fato dele ter sido chamado para ser um pregador dos gentios. Tanto que o próprio Senhor, quando se refere a ele lá, se direcionando a Ananias, em Atos 9,
diz que ele é um instrumento, é um vaso escolhido para levar o nome do Senhor aos gentios, né, evangelista Alex? Então, discipular, pregar, ensinar pessoas de outras culturas, de outras línguas, de outros hábitos, é um desafio ainda maior, né, para a igreja. Como é que o senhor vê isso no contexto bíblico do Novo Testamento? É um aspecto bem interessante, pastor Elias. Nós temos um mandamento do Senhor Jesus para que nós tenhamos uma das prioridades, né? Alcançar os gentios, como o senhor leu em Mateus, no capítulo 10, no versículo 6. E é interessante nós percebermos, pastor Elias, que tanto Pedro, o apóstolo Pedro, quanto Paulo, eles pregam aos gentios. Prova disso é que o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no concílio de Jerusalém, o próprio apóstolo Pedro reivindica isso, que ele foi mandado por Jesus para pregar também aos gentios. O apóstolo Paulo, no início da sua segunda viagem missionária, nós vemos um grande problema quando ele inicia a viagem. Primeiro, que ele tinha que pregar também aos judeus e aos gentios. Prova de que o apóstolo Paulo ele tinha que pregar aos judeus é que, quando ele se encontra com Timóteo, ele pede a circuncisão de Timóteo para que ele os apresente nas sinagogas, para que ele possa pregar aos judeus. Mas agora, como o senhor leu, agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, o apóstolo Paulo vai dizer àquela população para quem ele está pregando que aquele sangue ele não vai carregar nas suas vestes nem nas suas mãos, que ele lava as suas mãos e agora ele vai partir para os gentios. Ele cumprindo esse mandamento, cumprindo essa obrigação. De certo é que é um grande desafio. Um problema ou um fato nós pregarmos para aquelas pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem a palavra. Poderiam não conhecer o Evangelho da salvação que era Cristo, mas conheciam a lei de Moisés. Nós temos uma situação. Uma outra situação é nós pregarmos uma mensagem de um Cristo ressurreto, primeiro de um Cristo pregado numa cruz, depois ressurreto, para pessoas que nunca sequer haviam ouvido falar da lei de Moisés. Então, nós tínhamos dois problemas, mas isso não foi problema para o apóstolo Paulo. Foi uma missão que ele desenvolveu, e ele desenvolveu com fervor, com coragem, sendo perseguido pelos judeus de Tessalônica, sendo perseguido pelos judeus de Icônio, mas nunca desistindo da sua pregação, alcançando também o mandamento de pregar aos gentios. Muito bem. Isso, de alguma maneira, evangelista Alex, a sua fala já está linkada aqui com o subtópico 2, que apesar de ser prioridade da parte do Senhor levar a pregação aos judeus, mas os gentios já estavam no plano do Senhor para dar esse crescimento à igreja do Senhor, né? A gente percebe isso tanto na fala do Senhor lá em Atos capítulo 1, quando o Senhor, em Lucas capítulo 24 também, quando o Senhor está próximo a ascender aos céus e manda os discípulos ir para Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, e ele disse, ser-me-eis testemunha. Aí as localidades ali estão associadas a esse povo que seriam alcançados pela pregação do Evangelho. Se o Senhor tivesse parado ou deixado sua palavra restrita somente em Jerusalém, nós entenderíamos que a mensagem deveria ficar evidenciada e restrita somente aos judeus. Mas ele diz tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria e até os confins da terra, não é? Relacionando isso com aquilo que está em João, capítulo 1. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, de alguma maneira, os gentios já estavam no plano de Deus para integrar a igreja, não é isso? O que o senhor percebe quanto a isso? O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 3, no verso 29, ele diz assim, é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios certamente é. Olha só, Romanos 3, 29. Isso quer dizer o quê?
que, apesar, pastor Elias, o senhor utiliza muito esse versículo bíblico, isso é bíblico, de nós sermos essa árvore enxertada, mas essa projeção, ela já vem desde o Antigo Testamento. Se nós olharmos os profetas maiores do Antigo Testamento, eles já fazem essa referência. Então, portanto, o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, todos eles têm essa missão, e nós agora, na missão de discipulando e agora de discipuladores, nós temos também essa grande comissão. Nós temos que alcançar, levar esse evangelho até os confins da terra, como é no mandamento da grande comissão. Um outro fato importante, pastor Elias, é que nós estamos discutindo aqui, que o apóstolo Paulo, além dele ser um grande apóstolo, ele era um excelente portador da palavra, discipulador mesmo dos gentios. Isso está em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 11, como nós já falamos algumas situações aqui. Mas o importante nós esclarecermos que, apesar, nós já tratamos isso, mas nós vamos enfatizar, é que apesar do pouco tempo que o apóstolo Paulo ele ministrava em algumas dessas igrejas, claro, com exceção de Éfeso, que ele passa 3 anos, de Corinto, que ele passa 1 ano e meio, nós temos ele em pouco tempo em determinadas regiões, mas ele nunca se esquece da sua função de discipulador. Nós tratamos na aula passada, na lição passada, né? Paulo planta, Apolo rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele tem essa visão de plantio, ele tem essa visão de crescimento do organismo vivo, que é a igreja do Senhor, mas também ele sabe que essa igreja ela tem que crescer com quantidade e com qualidade de formar líderes, discipuladores, encontrando isso no mundo gentílico, como é o tópico 2 da nossa lição, a expansão aos gentios. Muito bem. A gente percebe que o discipular numa cultura diferente, numa cultura atípica, em relação àquela que as pessoas naturalmente estejam acostumadas, requer um preparo maior, não é? Por parte do discipulador, daquele que vai ser um instrutor, aquele que vai ser, na verdade, uma referência, porque o discipulador, ele não deixa de ser uma referência, ele é um líder, ele é a bússola para a qual os discípulos estão sempre olhando, né? Ele é um princípio basilar, digamos assim. Não ele em si, mas aquilo que ele faz, aquilo que ele prega, aquilo que ele instrui. E nós sabemos, já falamos no início desse bloco, é um desafio ainda maior instruir numa cultura diferente, Então, a gente quer até deixar a título de orientação aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que a pessoa que se propõe a discipular de uma maneira organizada, sistematizada, de uma maneira metódica, é necessário que haja esse preparo, se dedicar o máximo possível quanto ao conhecimento das Escrituras, ter uma vida reta diante de Deus, ter uma vida de oração, né? Isso tudo, até muitas das vezes conhecer a língua da pessoa que está sendo discipulada. Então, isso é muito importante. Nós já estamos no final do terceiro e último bloco, evangelista Wally. Todavia, o que o senhor fala de considerações finais quanto a esse processo de discipulação e também quanto ao discipulador aí, que é a nossa referência de hoje, nessa lição, com o apóstolo Paulo, né? Nós cremos, pastor Elias, que apesar da dificuldade de nós exercermos o discipulado numa cultura diferente, nós cremos na capacitação, e nós cremos também na capacitação espiritual, tanto a teológica, basilar da palavra de Deus, como na capacitação espiritual. O senhor falou aí, agora há pouco, de língua. Nós, em 2 ou 3 revistas passadas, nós estudamos sobre a xenolalia, a xenofalia, inclusive aquela capacidade extra que o Espírito Santo dá, inclusive para alguns irmãos imbuídos de poder, de ministrar, inclusive, em línguas que eles não conheciam ou não conhecem. Portanto, nós acreditamos que, se você buscar, o Espírito Santo, ele lhe capacita. Mas, acima de tudo, que você busque mesmo o conhecimento basilar do estudo sistematizado da Palavra de Deus, onde a escola bíblica
é um excelente local para você formar líderes, ser formado um líder e formadores de líderes, que esse é o ciclo que nós temos, que nós percebemos. Aqueles que são formados formam outros líderes para o crescimento da obra de Deus. Sempre lembrando, pastor Elias, que quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele fala na armadura de Deus e ele fala em calçar o evangelho da salvação, o evangelho da mensagem da salvação. Por que isso? Porque agora nós temos que buscar algo que é do alto, que está na nossa leitura diária semanal, que está em Colossenses, no capítulo 3, no verso 10, diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não as que são da terra. Portanto, nós acreditamos que quem se imbui, que quem veste essa armadura e vai para cima mesmo, com galhardia, para pregação, para ministração, para formação de discipulados, certamente será galardoado. Graças a Deus. Está relacionado a 1 Coríntios 15, 58, né? O Senhor usou o apóstolo Paulo para dizer que o galardão é certo. Nós já estamos finalizando de fato agora, mas nós gostaríamos de ler um conceito aqui de discipulado, proveniente do pastor Raifran Batista, um grande escritor, e ele diz assim: o discipulado é mais que uma aula ou um conjunto de lições que transmitem conteúdo doutrinário. Discipulado é um trabalho árduo, longo e, às vezes, até sacrificial. Então, fique com essa palavra, guarde esta palavra, pratique esta palavra, que certamente Deus te honrará de uma maneira gloriosa. E preocupe-se em fazer discípulo, porque fazer discípulo é uma das principais e imprescindíveis missões da igreja. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus fortaleça a tua casa e até a próxima. Nós estaremos orando agora através do evangelista Wallace, que ele estará nos abençoando e abençoando a sua casa. Vamos orar então? Que nossos irmãos tenham um excelente domingo, né, na Escola Bíblica Dominical em Marabá. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta programação aqui na TV Cairós, Senhor, canal 7.1. Continua abençoando o teu servo, pastor Elias Gomes, continua também abençoando o pastor Marcos Melo, Senhor, que não pôde estar conosco hoje. Continua abençoando a liderança da nossa igreja em Marabá, pastor Salles Batista e toda a sua família. Que esta programação, Senhor, possa alcançar todos os professores, coordenadores da Escola Bíblica Dominical e aqueles, Senhor, amigos do Evangelho que nos assistem. Sê com todos eles, dai graça, força, ânimo e vigor. Dai-nos um excelente programa, uma excelente aula nas nossas escolas bíblicas das nossas congregações em Marabá. Nós pedimos tudo isso, Senhor, e por fé nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Esteja conosco aí na próxima lição, lição de número 9, e Deus vai te abençoar grandemente.